Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Hoje a gente vai receber um casal incrível que decidiu empreender com uma franquia da Só Multas e hoje são top 1 na rede, tá? Mas antes da gente falar com eles, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Se inscrevam no nosso canal, já dá o like nesse vídeo aqui e também segue o nosso Instagram lá, @somultasfranquias. Dentro dele você consegue ver todos os cortes, todos os vídeos e tem muito material interessante lá para você que tem interesse em investir em uma franquia da Só Multas. Fechou? Agora vamos começar. Vou começar com a Esther, primeiras damas. Obrigada. Bom dia, Esther. Bom dia, Cleiton. Esther, ela é nossa franqueada das unidades. Vamos lá. Diamantina, Ipatinga, Goiás e Curvelo. Isso. Esther, conta pra gente, por favor, o que você fazia antes de empreender com a Só Multas? Não sei se você já empreendia antes, se você trabalhava em outra coisa, mas o que você fazia antes? Então vamos lá, né? Prazer, gente. Esther, né? Apesar da pouca idade, tenho aí 25 anos atualmente, né? E eu comecei a trabalhar desde muito novinha, né? Então sempre gostei de trabalhar, ter minha independência financeira. E aí, logo quando eu formei no terceiro ano, o propósito, né, era estudar, mas aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, aí a gente gosta ali, né, de ter a liberdade financeira da gente, não depender de pai, de mãe. E aí, eu comecei a trabalhar na Vivo. Então, antes da Vivo, tive outros trabalhos, né, em lojas de roupa, essas coisas. Mas na Vivo, eu tive uma oportunidade de crescer dentro da Vivo. Então, eu comecei ali como uma vendedora. Então, fiquei por um bom tempo ali como vendedora. E aí, logo me deram a oportunidade de ser gestora da unidade da Vivo de Diamantina. Então, tinha um excelente salário, sempre me destaquei tanto como vendedora como gestora, né, das unidades ali da Vivo, onde eu trabalhava. E aí, a partir de um determinado momento, né, foi na pandemia, né, Vitor? Eu falei assim, poxa, eu queria juntar essas qualidades que eu tenho, tanto que eu me esforço, que eu me dedico ali, eu consigo me destacar, por que não empreender? Então, desde sempre eu tinha vontade de empreender. E aí, nesse meio tempo ali da pandemia, eu lembro como se fosse hoje, eu e o Vitor tava fazendo uma caminhada, né, Vitor? E aí a gente tava discutindo sobre isso, eu fiz Vitor o convite pra gente poder empreender, abrir algo juntos. E você já namorava? Já namorava. Eu comecei a namorar com o Vitor, ele já trabalhava na Vivo, né, que o Vitor também trabalhava na Vivo. Então, já namorava ali já bons anos, né? Já tinha uns 5 anos que a gente estava junto ali. Boa. E junto com a gente aqui, a gente também tem o Vitor, né? A Esther já contou o nome dele aqui pra gente. Vitor é namorado da Esther ou já é marido? Já casou? É namorido, né? Namorido. É namorido tá da mais Esther. moderno, né? E ambos são proprietários dessas 4 unidades que a gente citou aqui, né? O que é um detalhe muito interessante, porque eu acho que eu tenho poucos franqueados que empreendem em casal e deve ser um desafio muito grande para vocês. Mas Vitor, antes da gente falar sobre tudo isso, conta pra gente, por favor, o que você fazia antes da Só Multas, né? Ela já falou que você trabalhou spoiler, na Vivo. Né? Mas o que você fazia antes? Se você tem alguma formação, se você queria fazer outra coisa que não fosse empreender, como é que foi antes da Só Multas? Legal. Prazer, gente, meu nome é Vitor. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Acho o projeto extremamente fantástico, né? Parabéns aí pela iniciativa. Acho que é importante a gente contar, né, o nosso dia a dia na franqueadora e ter oportunidade de outros franqueados aqui, contar um pouquinho cada um da sua história. Acho que isso é muito enriquecedor, né? Acho que é um projeto... A ideia foi sua? Cara, a ideia foi minha. Na verdade, assim, existem algumas empresas que fazem projetos parecidos. Uhum. O nosso foi muito baseado no Roy Hunters, que é um podcast da V4 Company. Legal. Que é exatamente essa ideia. Eu já até vi. Que é exatamente essa ideia, né? Porque o nosso podcast ele tem muita intenção de elevar a consciência das pessoas sobre tudo que a gente faz, seja como um negócio de franquia ou seja também como o produto, o serviço que a gente presta para o cliente final. Que a gente sabe que hoje em dia ainda tem muita gente que desconhece o serviço, desconhece essa possibilidade, né? Não, então, muito. acho que é um formato de conteúdo interessante. Legal. Porque você consegue entregar muita coisa
né? E normalmente são compridos, nossos episódios são de 1 hora. Então a ideia foi minha, mas foi baseada em alguns outros podcasts que a gente já viu por aí. A gente não precisa criar nada novo, se a gente copiar o que for bom, já tá bom, né? É isso aí, e a gente vai mostrando o nosso cotidiano, acho que isso vai ser muito legal. Boa, né? Maravilha. Mas, vamos lá. Eu comecei na verdade, eu comecei trabalhando com 15 anos, né? E comecei na contabilidade, trabalhando no escritório de contabilidade. E com 17 anos, surgiu uma oportunidade de ser vendedor também na operadora Vivo, né? Como a Esté mesmo disse. E aí eu comecei trabalhando como vendedor, fiquei uns 2, 3 anos como vendedor. Surgiu a oportunidade de ser gerente também de loja. E passei para gerente de loja, atuei como gerente de loja também em Diamantina por uns 1 ano, 2 anos. Depois eu passei a trabalhar como gerente substituto de outras unidades. Então eu cobria férias, um gerente era desligado e etc. Eu passei Nível Minas Gerais. Ali. Nível Minas Gerais. A partir daí, eu criei uma experiência viajando, né, em estrada, e surgiu uma oportunidade de ser coordenador. E aí eu passei a ser coordenador de uma determinada região. Atuei como coordenador também durante um tempo, 1 ano, 2 anos, tudo muito rápido, né, dentro da operadora. Passei a ser supervisor e cheguei na diretoria comercial. Aí na diretoria comercial já pegava alguns estados, Minas, alguns estados também do Nordeste, e basicamente foi isso, né? E lá você vendia B2C ou B2B também? Os dois. Os dois. B2C e B2B. E chegou um determinado momento, como a Esté mesmo disse, eu me iniciei na operadora em 2014 e 2020, né, que foi a pandemia. Isso. A gente fazendo caminhada, a gente falou, a Esté que teve a ideia, né, da gente empreender. Eu não tinha a menor intenção de sair da operadora. Até porque lá você trabalhava fechado, né? Fechado. Carteira. Exatamente. E ambos tinham excelente salário, né? Então, assim, então tinha que ser algo bem interessante. A Esté que teve essa iniciativa e ela falou assim, poxa, eu quero, né? A gente começou a prospectar algumas franquias, né? Ou criar um negócio próprio. E a minha irmã, ela já trabalhava na Só Multas, né? Junto com o André, que é meu cunhado. Na unidade de Guanhães. Na unidade de Guanhães. E a gente começou a estudar alguns negócios e a gente pensou, poxa, a gente já tinha uma intimidade grande com a Só Multas antes de entrar na Só Multas, definitivamente. A gente muita troca, né? Provavelmente era um papo na família. Exatamente. A gente saía e como a gente tinha uma experiência muito grande com vendas, né? A gente tinha uma experiência muito grande com gestão, né? Tanto a Esté quanto eu, a gente trocava muita ideia de negócio, né? Poxa, a gente falava, acho uma ideia legal você começar a fazer isso, porque é um negócio muito parecido, né? Quando a gente fala de vendas, por mais que seja nichos diferentes, né? A gente se complementava, porque as ideias, a estratégia, ela costuma ser a mesma. Né? O público também é um público muito parecido, né? Porque todo mundo que tem telefone ou utiliza telefone, na maioria das vezes usa um carro. Exatamente. Então, assim, mas aí, quando a gente fala de estratégia de venda, forma de prospecção, as estratégias são as mesmas. O produto é diferente, mas as estratégias são as mesmas. E aí a gente trocava muita ideia, né? A Viviane falava das dificuldades que tinha dentro do negócio e muitas vezes a gente tinha uma solução. A gente vinha com sugestões, né? Sugestões, e a gente tinha ali uma solução e que eles aplicavam e dava certo, então a gente já tinha meio assim know-how quando a gente abrisse a nossa unidade. Exatamente. Pelo menos a gente achou que tinha, né? E aí veio, a gente começou a estudar algumas franquias, a gente começou a olhar, questões de faturamento, a gente conversou com outras empresas, e aí a gente chegou na questão das Só Multas, né? A gente falou assim, poxa, acho que é um negócio legal, acho que é um negócio que dá pra... A gente trabalhava com prestação de serviço, é isso, né? Que eu ia falar. Que é basicamente a venda do serviço, a venda do plano, né? E aí a gente linkou uma coisa com a outra e a gente resolveu investir nas Só Multas. Então... E nunca não arrependemos em nenhum momento de abrir as Só Multas, né, Vitor? Teve um momento que a gente falou assim, poxa, será que vai dar certo mesmo? será que vai? Mas assim...
Momento nenhum a gente... Aí eu fiquei... a gente abriu a unidade, a gente fechou o contrato, né? A gente abriu a unidade. Eu fiquei 2 anos, né? Praticamente. A gente abriu... um ano, né? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Na Vivo, ainda continuei. Não tinha intenção de sair. Até por segurança, né? Não tinha... O nosso projeto já era bem traçado, na verdade. Tinha um momento que o Vitor ia sair, mas talvez não seria tão recente, né? Então, eu e o Vitor tem muita essa característica. Quando a gente pensa no negócio, a gente quer colocar em prática muito rápido. Pra ontem, né? Pra ontem. Então, a gente é assim, pensou hoje, amanhã, a gente tá querendo colocar em prática. Então, foi tudo muito rápido. Então, na pandemia, a gente decidiu empreender. Na pandemia, nós abrimos nossa primeira unidade. Então, foi um desafio. Assim, eu vejo que a gente foi muito corajoso, né? Então, a gente abriu a unidade da Só Multas na pandemia. Então, eu acho que foi bem desafiador, acho que nesse primeiro momento, porque eu acho que logo quando nós abrimos a unidade, deu uns 2 meses, teve que fechar todo o comércio, aí depois de uns 20 dias deixou atender com o balcão quando na vocês porta. compraram, não tinha pandemia. Não, quando a gente comprou, tinha pandemia. Já tinha pandemia? A pandemia foi março, a gente fechou o contrato julho. Exatamente. Foi depois. Só que foi piorando ao longo do tempo ali a questão. Foi fechando, né? Exatamente, foi fechando. E a gente sempre pensando, só um mês. Só mais um mês. E o legal da Só Multas que o que não deu tanta, assim, teve uma dificuldade, né? Mas a gente ainda conseguiu sobressair porque a gente consegue fazer venda ativa. A gente prospecta clientes de todo o Brasil de forma online, então não precisa ser um cliente em loja. O legal também é que o nosso tipo de negócio foi considerado como serviço essencial durante a pandemia. Mas e a gente podia trabalhar. Né? Então, isso foi realmente uma grande vitória. Ter colocado o nosso negócio no hall de serviços essenciais, porque senão a gente ia ter que fechar e não ia poder trabalhar, e aí ia ficar difícil para todo mundo, né? Mas conta para mim, Esther, já que o Vitor ficou na Vivo e você foi operar a Só Multas, como é que foi seu primeiro contato com a Só Multas? Como é que foi seu treinamento? Achei fantástico. Conta aí. Saí da Vivo, né? Então, a gente já tinha um plano traçado ali que eu iria tá à frente da unidade, né? Então, no primeiro momento seria algo pequeno. Então, foi eu e a Samantha ali no primeiro momento, que foi minha primeira colaboradora, estar com a gente até hoje, né? Então, eu, além de fazer a gestão da unidade, eu também estava na ponta fazendo a venda também da nossa prestação de serviço. E porque no início não tem jeito, né? Não, a gente tem que sentar lá, colocar a barriga no balcão mesmo. Tem que colocar a mão na massa. E até mesmo para você entender o negócio, né? Passar por todos os processos da venda, da gestão. E o treinamento foi fantástico, bem diferente do que é hoje. Assim, eu vejo que melhorou 100%, já era bom e vocês conseguem a cada dia que passa melhorar ainda mais o processo de treinamento. Inclusive, quem ministrou o treinamento em meio da Samantha foi você lembra, né? Na unidade da Pampulha. A gente não tinha nem lugar para fazer treinamento na época. A gente fazia um treinamento 100% presencial. Aliás, não era 100%. A gente tinha um material antes. Mas era só um material antes. E depois o treinamento de fato na unidade. Como a gente não tinha uma unidade específica para isso, a gente usou uma das nossas unidades da Pampulha, que inclusive é perto daqui de onde a gente está agora, para poder fazer esse treinamento. E eu me lembro bem. Você não tirava o olho do telefone. Era você que tava ligando pra ela o tempo todo? Não era eu não. Falei, fala pro Vitor deixar a gente treinar, pelo amor de Deus. Tô achando que ela já tava vendendo, viu? Mas ela gosta. Super não, bem, né, ela tava vendendo. É verdade. Tô achando que ela já tava vendendo. Fala, calma, Esther, a gente vai aprender aqui e depois que a gente aprender, a gente vai vender. Ela, não, mas o cara quer comprar e quer pagar, eu quero receber. Eu falei, eu sei, eu também gostaria. Já fazendo meu marketing, né, gente? Então foi isso. Então acho que assim, foi fantástico o treinamento, todo o suporte, né, que a gente tem ali desde o início da implantação da unidade, nos primeiros momentos ali. A gente saía ali do treinamento e falava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir depois fazer a venda, prospectar? Mas assim, em momento nenhum eu tive essa sensação, porque a todo momento a gente tinha um suporte ali, né? Porque depois do treinamento ainda tem um suporte que tá te acompanhando. Exatamente, que né? é essencial. Eu acho assim, que sem o suporte no início ali, de fato as pessoas teriam um pouco mais de medo, de dificuldade, e em momento algum eu tive por conta do suporte que a franqueadora dá pra gente. 0 a 10. Nota pra galera do suporte. 10. Sempre solícitos ali em ajudar a gente. Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, a gente já tá franqueando nosso negócio há uns 10 anos, mais ou menos. Se tem uma coisa que eu nunca ouvi reclamação, eu já ouvi reclamação de vários tipos, né? Mas
eu nunca ouvi uma reclamação do suporte. E a gente sempre teve pessoas diferentes dentro do suporte. Não é que a pessoa que tá lá, ela é muito boa. Todas as pessoas que entraram lá realmente deram conta do recado. Eu acho que tem um método que a gente utiliza lá que acaba trazendo uma satisfação geral para as pessoas. Que seja cultura. Né? Acho que o exemplo que você disse aí é muito importante, né? Que as pessoas entram e saem, isso é normal, né? E a característica do suporte de sempre entregar excelência para o franqueado, né? De sempre, como a Esté mesmo disse, sempre estar ali solícita para o franqueado, isso é muito importante, né? Então é uma cultura que está implantada lá dentro do suporte, né? Então isso é fantástico. E você vê que os colaboradores vestem a camisa da marca mesmo, né? Da empresa. Então isso trabalha com gosto ali. Isso aí. Tem vontade de ajudar Isso a gente. é notório, né? Isso é visível. Então acho que existe uma cultura, não só do suporte, né? Acho que em todos os setores, Exatamente. né? Poxa, eu ligo para a Vivi do financeiro, ela é na hora. Vivi, atualize isso para mim, por gentileza, na hora, assim, é coisa de minutos mesmo, tá atualizado, Vivi, sem nenhuma burocracia, sem nenhum impasse em relação a isso. Então, acho que não vou falar só do ou financeiro é o suporte, não, né? Não. São setores diferentes, Nossa. né? Então, acho que suporte lida ali com os colaboradores, né? Os especialistas, quando sai ali o do suporte ele dá suporte direto ao franqueado. Então, Exato. se você tiver uma dúvida técnica, normalmente é o suporte que você vai. Muitas vezes até dúvidas sobre venda. Exatamente, Técnica de venda, exatamente. também Isso. o suporte acaba tirando. Apesar de que hoje a gente já tem uma equipe de performance, que normalmente atua mais nessa parte da venda. Exatamente. Né? Que ajuda mais. Mas o financeiro não tem jeito. Então assim, acho que existe uma cultura implantada na sua multas como um todo, né? De entregar essa excelência para o franqueado. E isso é muito importante. Eu acho que seja assim, o diferencial mesmo da marca, tá? Porque existem várias outras empresas. Eu tenho amigos que são franqueados de outras marcas, né? E assim, quando eu falo do suporte, os caras falam assim, não, será que isso é verdade? Será que isso existe porque mesmo? não é comum, né, as pessoas se preocuparem tanto. É porque tem muitas franqueadoras hoje que vivem de taxa de franquia. Isso é um fato, gente. Tem gente que acha que isso não acontece, acontece, né? E não é o caso da Só Multas. A Só Multas, ela é remunerada pelos franqueados de acordo com as vendas que os franqueados fazem. Então é isso que de fato sustenta a Só Multas. Quando você é sustentado por isso quer dizer que o seu papel é treinar mais a cada dia e cada vez mais melhorar o suporte, porque só assim eu posso ajudar vocês a vender mais. Se meu intuito fosse só taxa de franquia, não precisava dar esse suporte para vocês. Então talvez seja isso que aconteça em outros lugares, e eu acho isso um pouco preocupante, porque normalmente o negócio não fica muito perene, não se sustenta ao longo do tempo. É isso aí. E vocês falaram até de outras marcas aí, e obviamente talvez tenham conseguido juntar um dinheiro para poder aumentar, né, a sua capacidade ali de empreendedorismo, né? E vocês optaram por novamente abrir uma outra unidade da Só Multas, que a segunda unidade, a primeira foi Diamantina, a segunda unidade foi na cidade de Ipatinga. O que levou vocês a escolher Ipatinga e por que vocês decidiram abrir uma segunda unidade? Então, vamos lá. Em relação à primeira unidade, né, que foi Diamantina, quando a gente abriu a primeira unidade, nossa venda média mês era de 30, 35 mil reais, que já era um faturamento bom, né? Porque era só eu e a Samanta. Era só a Esté e a Samanta. Era uma equipe bem... Custo reduzido. Isso, então assim, já era bom, né? Dava para a Esté fazer um salário legal e ainda, por mais que eu não trabalhava na operação, eu tinha a minha retirada como sócio, né? Sim. Distribuição de lucro. Isso, até então como sócio investidor, né? Não operava na unidade. Quando surgiu a ideia, né, de sair da Vivo e ir para a Só Multas, a gente sentou, conversou e a gente analisou os números, né? Poxa, 35 mil reais de faturamento, né? Por mais que a gente tenha a intenção de crescer a equipe, dá para suprir o salário que eu recebia e ainda
a gente chegar no nível de salário que ela tinha a soma na operadora, ali, né? A soma dos dois, não dava, né? Então, a gente traçou uma estratégia de crescer o nosso time em Diamantina e abrir uma segunda unidade. Qual foi a conta que a gente fez? Poxa, se a gente faturar aqui 40 mil reais, 45 mil reais em Diamantina e ter o mesmo faturamento em Ipatinga, a gente consegue começar a ver o dinheiro, né? Digamos assim. Pra gente não ter perca de qualidade de vida mesmo, claro, né? E aí foi onde a gente surgiu a ideia da gente ter uma segunda unidade, né? E aí por que Ipatinga? A gente foi num casamento lá em Ipatinga e a gente ficou apaixonado com a cidade. Né? A gente gostou incrível. Assim, eu adoro. Eu fui lá umas 3 vezes e acho incrível. A gente ficou apaixonado com a cidade. Nós ficamos em dúvida de 2 cidades ali daquela região e por fim a gente Patinga é organizado. Eu acho Patinga limpo. Bonita. Cidade bonita. Não sei se vocês têm essa percepção assim. Sim. Né? Eu sou de uma cidade, né, da região mais ou menos ali, eu sou de Itamarandiba, e não é tão bonito quanto Diamantina. Diamantina é lindo, né? Mas quanto Ipatinga. Porque Ipatinga realmente é uma cidade muito bonita, muito limpa. Parece uma cidade do Paraná, assim, um negócio mais europeu. Eu acho que é muito legal. A gente tem ali aquela pegada ali do Parque Ipanema, né? Que é bem voltado para a natureza. Então, assim... E a gente olhou a questão de números, né, da cidade também. População, né? Então, a cidade de Ipatinga, ela tem algumas cidades satélites ali, né? Como Fabriciano, Timóteo, algumas outras cidades que geram uma população legal, né? E o PIB da cidade é muito forte, né? Então, assim... Tem algumas indústrias lá, algumas indústrias, né? Então, assim, a gente avaliou tudo isso, né? E aí a gente deu uma volta na cidade, o comércio de Ipatinga, ele é muito ativo, ele é muito aquecido, né? Assim, é impressionante como é o comércio de Ipatinga ali no centro ali, né? E existem outros polos comerciais, como Cidade Nobre, Horto, né? Que são bairros que tem um comércio também legal. Mas assim, o que a gente decidiu foi por conta disso, que a gente foi num casamento lá e a gente avaliou a cidade, falou assim, poxa, essa cidade é uma cidade interessante pra gente investir. E aí, foi onde a gente prospectou a unidade, né, a cidade, e aí a gente resolveu fechar o contrato. Acho até que a gente foi bem, não vou falar imaturo, né? Mas bem... Ansioso. Não, a gente acelerou muito o processo, né? Podia ter esperado um pouco mais. Esperar um pouco mais. Inclusive, na época, eu me recordo que ele recomendou para não abrir. Recomendou esperar um pouco mais. Eu saí por mais que a unidade Diamantina já tinha 1 ano e meio, né? Mas eu saí da operação... Não tinha 1 ano e meio, não. Tinha acabado de... Tinha 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouco. 1 ano e 2 meses. Então a gente saiu da operação. Eu saí da operação da Vivo. Eu fiquei de aviso na Vivo 9 meses, né? Geralmente aviso é 30 dias, né? O aviso do diretor é diferente. Eu fiquei 9 meses de aviso. Então, o pessoal assim, tinha que preparar para a saída dele. Então, assim, eu saí em outubro e bati o contrato em janeiro. Eu não entendia nada do negócio. Sim. Né? Então, assim, acho que a gente foi muito imaturo mesmo em relação a avaliar, né, a oportunidade. Então, a gente tava, poxa, a Diamantina tá rodando, acho que a gente vai abrir aqui a segunda unidade e a gente vai bombar. Né? Isso é muito comum acontecer com os nossos franqueados, tá? O cara, quando ele engrena ali 2, 3 meses muito bons, ele acredita piamente que a saída dele agora é abrir uma outra unidade, entrar no novo desafio. E provavelmente vocês podem contribuir comigo aí muito nesse sentido, de dizer para mim qual é o maior desafio de empreender em 2 cidades diferentes, com 2 equipes diferentes. E agora a gente já vai falar que vocês, na verdade, têm 4. Em 4 cidades diferentes, com culturas de cidades diferentes. Bem diferente. Você tem Diamantina, que é uma cidade razoavelmente grande, com cara de pequena, tem uma população razoavelmente grande, mas a cidade tem cara de pequena, porque é uma cidade histórica. Você tem Ipatinga, que é uma cidade grande, com cara de cidade grande. Você tem Goiânia, que é cidade pequena, com cara de cidade pequena. E você tem Curvelo, que é médio para tudo.
Ou nem parece uma cidade grande, mas também não parece uma roça. Uma cidade... entendeu? E aí, isso faz com que cada lugar desse tenha uma cultura diferente das pessoas. Exatamente. E aí eu não falo nem do cliente, não. Porque o cliente, talvez, como vocês já tinham essa expertise na prospecção ativa, talvez isso fique um pouco mais facilitado. Principalmente com a internet. Você prospecta em qualquer lugar do Brasil. Mas... de contratação, de montar uma equipe. Então, quais foram os desafios para montar essas equipes aí? Hoje vocês têm quantas pessoas? Hoje a gente tem... nosso time total é de 19 pessoas. 19 pessoas, quase 20 pessoas. Contando com vocês? Contando? Não. Fora a gente. São 20... Nossos especialistas, né, vendedores, já respondendo, né, essa pergunta que você fez, de fato, para mim a maior dificuldade em poder expandir é, de fato, pessoas, né? Então, para que a gente pudesse expandir, eu e o Vitor, a gente teve que sentar, a gente ficou um domingo inteiro fazendo uma reunião, a gente conseguiu traçar ali quais vão ser as responsabilidades de cada um. Então, a gente não tinha isso... Tem que começar a dividir direitinho. Exatamente. Aí fica muita coisa. A gente não tinha isso dividido. Então, no início, né, quando era eu sozinha, eu lidava com a parte financeira, com a parte comercial, o Vitor ali me ajudando na parte estratégica. Então, quando a gente resolveu expandir, o Vitor vir da Vivo, né, para ficar nas Só Multas ali, pra gente poder crescer, a gente deixou isso ali bem alinhado, quais seriam as funções de cada um. Então, o Vitor, ele na parte de estratégias, eu na parte comercial, ele também na parte ali de expansão. Então, eu acho que, de fato, para a gente conseguir crescer, a gente teve que criar processos, setores dentro da empresa. Então, hoje a gente conta com o setor financeiro, né? Então, a gente tem ali pessoas para nos auxiliar na questão financeira. Temos o RH, que eu acho que, assim, é primordial para a gente conseguir crescer. Que talvez ajude nesse desafio de montar a equipe. Para mim, é uma dos setores principais que tem que ter dentro da empresa é o RH, porque acho que hoje a parte mais difícil é de contratação. Então, eu ter que ir me ajudou muito, não ter que ficar deslocando para Ipatinga para a parte de contratação, Diamantinas. Quantos quilômetros de Diamantina e Ipatinga? 300 quilômetros. Só que a estrada é bem ruim, então, assim, o tempo na estrada... Vira 1000. Exatamente. Então, eu já pegava aquelas pessoas ali meio que preparadas. Então, o setor de RH ainda me dá um auxílio ali nos primeiros 15 dias de treinamento teórico, que a gente tem um treinamento interno das nossas unidades, né? Em conjunto com o treinamento da franqueadora. E faz todo sentido do mundo. Exatamente. Porque o que a franqueadora entrega é o know-how e dá o treinamento básico. Pelo menos ali no início, né? Mas... cada operador de unidade tem a responsabilidade de criar a cultura de cada uma das unidades. Exatamente. E é muito difícil que a gente transporte a cultura de uma unidade, por exemplo, sei lá, que está em São Paulo, para Diamantina. Porque existem nuances muito específicas da cidade. E dificilmente você implanta uma cultura exatamente. Então, o que deixa as pessoas felizes em Diamantina não deixa as pessoas felizes em São Paulo. Exatamente. O que interessa para o seu vendedor, não interessa. O quanto você paga, o quanto você premia, as premiações que não são em dinheiro que você dá, né? A folga que você dá, às vezes, não interessa para as pessoas de São Paulo. Então, a cultura, ela realmente precisa ser microgerenciada por vocês. Isso é muito interessante que você falou, porque hoje a gente tem pessoas no nosso time, né? Pessoas, por exemplo, Ipatinga, o pessoal, eles incentivam muito com folga e tal, e outros não, outros são com valores, né? Que a gente bonifica ali, então isso é muito interessante. E em questão dessa parte do treinamento próprio que nós criamos, né? Então, toda vez que tinha um treinamento diferente, que a Só Multas vem melhorando, acho que vem melhorando cada vez mais, né? Então, eu participei de todos. Então, tive ali o treinamento inicial com você, que foi diferente. Depois lançou o treinamento na unidade de modelo, né? Então, foi bem diferente. Foi ali uma semana. Uma imersão mesmo. Exatamente. Participei também junto com meus especialistas para me entender um pouquinho. E com isso, eu fui criando o modelo de treinamento que eu achei também interessante eu aplicar ali nos primeiros momentos para os especialistas que entravam nas nossas unidades. Então, eu acho que isso também foi algo que teve um impacto bem grande ali. Assim. Que acaba fazendo muito sentido para a rotina do dia a dia da sua loja. Porque não tem como eu dizer exatamente qual vai ser a sua rotina do dia a dia. Porque depende de muitas coisas. Então, você cria aquela rotina, passa para o seu vendedor, tem certeza que isso dá muito resultado. Então, acho que todo mundo que é dono de uma empresa, independente de ser Só Multas, devia pensar muito nisso. Vocês estão de parabéns, não é à toa
que hoje vocês são top 1 Brasil das Só Multas. Que responsabilidade, hein? Né? No mês passado, o Vitor me mandou mensagem, falou, olha aí, tô batendo outro recorde de faturamento. Eu falei, é que você ainda não sabe, mas você vendeu mais que eu esse mês. Então, você foi o top 1 Brasil, ganhando, inclusive, das lojas próprias. Lembrando que a gente tem 5 lojas próprias e vocês têm apenas 4 unidades franqueadas. Né? E todas as minhas lojas estão em Belo Horizonte, que é uma cidade muito maior. Eu tenho uma equipe maior que a de vocês e ainda assim vocês faturaram mais que a gente. Né? Responsabilidade, parabéns pro comercial. Obrigada. Mas eu acho que isso é muito reflexo desse tipo de coisa que você acabou de me dizer. Tem gente que acha que existe uma fórmula mágica. Não. Que não tem, cara. Não é o existe. dia a dia. Não É existe. todo dia você sentar e ensinar alguma coisa nova pra alguém. É todo dia você ir lá aprender com a franqueadora pra levar pro seu especialista e não parar em você. Como eu já ativo na função de especialista, né? Eu identifiquei o que eu achei válido, o que eu achei interessante, o que eu poderia talvez melhorar um pouco ali. Então eu peguei muito ali da minha individualidade, o que eu achei interessante, que eu consegui absorver mais e fui melhorando para eu conseguir passar isso pro meu time. E eu acho que assim, ainda tem que aprender muito mais, melhorar mais. Acho que é assim que a gente vai conseguir crescer ainda mais o nosso faturamento, né, Vitor? Até porque o Vitor me contou que vai abrir 10 unidades da Só Multas até o final do ano que vem. Cara, eu costumo dizer que a gente iniciou com uma loja, né? Hoje nós temos 4. A jornada, ela foi desafiadora, né? Mas muito gratificante. Demais. Né? Então, assim, quando você fala aí sobre te ajudar, né, em relação a avaliar, né, como a dificuldade do negócio em si, né, da gente iniciar com uma loja, poxa, Diamantina é uma cidade menor, aí a gente vai para Ipatinga. Eu acho que nas 4 aberturas de loja, né, os 4 momentos que nós tivemos, foram 4 momentos diferentes. Muito. E eu acho que talvez vá suavizando, né, ao longo do prazo. Porque você já vai mais preparado para a próxima. Exato. Então, assim, o primeiro momento, né, que foi quando a gente implantou a unidade, foi um momento onde eu participei da implantação física da unidade, né? Não tinha tanto processo, porque era lá em 2020, então, na verdade, tinha os processos, mas não era tão refinado quanto hoje. E a gente conseguiu presenciar também essa mudança na franqueadora, esse crescimento, isso é muito interessante. Então, assim, quando a gente foi para Ipatinga, que foi um segundo momento, e como eu disse, a gente estava ali muito imaturo no negócio. Na verdade, eu estava imaturo no negócio, né? Acho que não era o momento da gente abrir Ipatinga. A gente não tinha pessoas para nos ajudar, a gente não tinha uma equipe para contratar, a gente não tinha um financeiro. Era eu e Esté. Era eu de coisa ao mesmo tempo, Era né? eu, Esté e Deus, exatamente. E a gente só tinha uma pessoa em Diamantina. E eu aí acho que para as funções os processos serem bem feitos, tem que ser dividido. Isso. Então, assim, a gente abriu a unidade, contratou, fizemos contratações ruins, né? Porque não tinha um processo para aquilo. Aí a Esté, a Esté e Samanta, aí a gente tinha que abrir um processo seletivo em Diamantina, um processo seletivo em Ipatinga, e o negócio foi virando uma bola de neve. E não dá tempo de vender enquanto você está contratando, né? De vender, então, exato. Então, assim, a nossa venda, ela caiu, né? E aí, como a Esté mesmo disse, né? A gente sentou um dia de domingo, o pau quebrando, o fogo para todo lado, e a gente falou assim, peraí, vamos tirar esse dia aqui pra gente estruturar o nosso negócio. A gente tinha que tirar o domingo, porque o sábado não tinha jeito, a gente tinha que vender e não tinha como. A gente tirou o domingo, a gente sentou e falou assim, o que a gente precisa? E aí a gente foi poxa, qual que são as suas funções? Vamos colocar aqui no quadro. Suas funções são essa. Esquece financeiro, esquece estratégia. Sua função é cuidar de pessoas, cuidar da venda. De gente. Cuidar de gente, cuidar da venda. Essa aqui é a sua função. Qual é a minha função? Minha função vai ser contratar, minha função vai ser cuidar do financeiro, minha função vai ser expansão, minha função vai ser cuidar da estrutura física das lojas, minha função vai ser trazer para você tudo do que você precisa, ser o seu suporte, né? E aí... Porque aí a Esther focava na parte mais importante de qualquer negócio. No coração do negócio. Que é vender. Né? Exatamente. Então, se você tem uma pessoa 100% focada em vender... É isso aí. As outras coisas você pode falhar uma vez ou outra,
que talvez dá para suprir de uma outra forma. Exatamente. Se você falhar em vender, se você perdeu a meta de uma semana, não tem como repor a meta dessa semana. Cara, a empresa eu falo isso porque você pode vender o dobro na semana que vem, mas às vezes você precisava do dinheiro na semana anterior. Exatamente. É isso aí. Eu costumo dizer que a empresa, ela pode ter 1 milhão de problemas, mas ela não pode ter o problema da venda. Se ela não tiver o problema da venda, qualquer problema dá pra gente resolver. Com dinheiro é mais fácil também. Exatamente. Então, assim, qualquer problema dá pra você resolver desde que tenha a venda. Agora, se a gente tiver vários problemas e também ter o problema da venda, aí fodeu. Aí não vai. Isso aqui? Pode. Fala o que você quiser. Então, assim, então, basicamente, a gente teve essa reunião, né? E aí a gente começou a estruturar o negócio, né? A gente contou muito com o apoio também da franqueadora nesse momento, né? E assim, a gente começou a reestruturar as coisas. Espera, o que a gente precisa reestruturar? Vamos reestruturar o financeiro? A gente tá com alguma coisa aqui atrasada? Vamos negociar? E aí a gente começou negociando as coisas, né? Cara, e a partir desse momento, essa reunião ela foi crucial, tá? É isso que eu quero saber. O que aconteceu depois que vocês fizeram essa organização? Deu certo? Deu errado? Foi assim, rápido? Foi devagar? Pronto. Aí a gente começou a estruturar os processos. Eu tinha uma colaboradora na Vivo que ela era meu braço na operadora. Então ela cuidava da parte, me ajudava na parte estratégica, né? E também ela cuidava das minhas apresentações e etc. E eu falei com a Esté, e aí ela não estava na Vivo, ela estava trabalhando na XP Investimentos. E eu falei assim com a Esté, a Bianca, ela é a pessoa ideal para a gente trazer para o negócio. Uhum. É uma pessoa que ela vai nos ajudar aqui na organização, na parte estratégica. Ela não entende nada de contratação, mas eu sei que ela vai pegar isso aqui rápido. Ela é muito inteligente. E aí a gente trouxe. Aí eu fiz para ela a proposta, trouxe ela para o negócio, e aí a gente começou a entender, né, o perfil do nosso nicho, né? E a gente estudou e a gente passou 3 meses estudando e reestruturando a função da Bianca, né? Que hoje ela cuida da parte do RH, né? Então, e aí aí sim o negócio começou rodando. E aí a gente começou, a Esté tinha que deslocar de Diamantina para Ipatinga para ela treinar, e eu tinha que deslocar de Diamantina para Ipatinga para contratar. Entendeu? Porque a minha parte era de contratação. E aí chegou neste momento, a gente fala assim, pô, a Bianca, ela se especializou nisso, ela buscou curso, ela treinou, capacitou, e aí ela faz hoje tudo online. Então ela não sai do escritório para fazer o método para fazer online. Então, a gente criou o método. Então, baixa custo. Então hoje eu não preciso me deslocar para fazer processo seletivo e a Esté não precisa de treinar nos primeiros 15 dias. Então a função da Bianca é contratar, né? Aliás, criar todo o processo da contratação, né? Contratar, e após a contratação, aí passa o filtro passa por mim. Então as pessoas selecionadas, elas passam por mim e pela Esté. Selecionou, os primeiros 15 dias é com a Bianca e depois ela entrega para a Esté, que é o comercial, entendeu? Isso é muito legal, já que é uma pessoa que, vamos dizer assim, é focada no RH, provavelmente ela vem com esse olhar um pouco diferente nos primeiros 15 dias. Porque não adianta você querer que a pessoa seja um exímio vendedor nos primeiros 15 dias, que ele saiba toda a parte técnica. 10 dias. Ele não vai saber nada, mas ela consegue identificar ali, principalmente as soft skills, né, dessas pessoas, para saber se é uma pessoa que você gostaria de conviver. Que isso vai acontecer daqui pra frente. É isso aí. Então, poxa, é uma pessoa legal? Ele tá querendo? Tá. O salário tá ok do jeito que ele tá imaginando? Então, beleza, agora a gente vai perder tempo, vamos investir, porque tem que pagar pra treinar ele na franqueadora, vamos investir tempo da Esté pra treinar ele por mais tempo, e aí ele dá resultado. Hoje a gente minimizou muito o nosso erro, né? Porque hoje, basicamente, quando a gente recebe o currículo, o primeiro contato que esse cara tem é de receber 2 links, que é o Fit Cultural, né, onde ele preenche ali, né, algumas perguntas, algumas respostas, né, perguntas totalmente aleatórias. Para saber se está de acordo com a cultura. Com a nossa cultura, né, e com base nisso, se ele tiver de acordo com a nossa cultura,
entrega ali um gráfico, num percentual, e ele faz comparativo com cases de sucesso que nós temos dentro do nosso negócio. Sim. Então, poxa, esse cara aqui, ele tem um perfil muito parecido com este, que é um case de sucesso dentro do nosso negócio. Então, o negócio ficou muito organizado. Com base nisso, a gente leva esse cara para os 15 dias, esse cara não tem contato com a venda durante 10 dias. Então, os primeiros 10 dias dele é apenas conhecendo marca, conhecendo sobre as suas multas, conhecendo sobre os processos e etc, né? Após esses 10 dias, 5 dias ele tem contato com a venda, mas não é com o cliente. A gente tem ali um treinamento prático, onde a gente consegue capacitar esse cara. Então, com base nisso, foi o momento que a gente conseguiu engrenar, né? Então aí a gente organizou, Diamantina começou faturando super bem, Patinga também faturando, e aí o nosso negócio começou a criar um corpo, entendeu? Então assim, na nossa segunda unidade, com Ipatinga e Diamantina já era top 2 na rede só multas, né? Então a gente só tinha 2 unidades, Diamantina já era top 2 na rede, só ficava atrás da Alberto Sintra ali, mas teve um mês que a gente bateu, hein? Batemos. E pra mim foi uma conquista, assim, maravilhosa, acredito que é. O povo adora bater na gente, né? Pois é. Mas depois disso, vocês entraram aí na terceira unidade, que foi Goiás. Goiás era uma unidade que já estava há muito tempo. Foram os nossos primeiros franqueados. 6 anos. Goiás 2017. Eles foram um dos nossos primeiros franqueados. E eles sempre tiveram uma venda padrão 2017. Sempre tiveram ali vendias, sei lá, quando faturava bem 30 mil, na média de 20, 25. E hoje, eu tive a curiosidade de dar uma olhada, né? Hoje é dia 11. Ele já tá com quase 40 mil de faturamento, né? E uma média que vocês estão fazendo lá é 60, 70, alguma coisa assim. 72, 75 mil. Você acredita que esses processos bem definidos que vocês criaram é que fizeram com que essa chave virasse lá? Porque até onde eu sei, as pessoas são as mesmas. Os mesmos vendedores que vendiam 20, agora vendem 70. Verdade, antes eram só 2 colaboradores, né? A gente conseguiu colocar mais uma pessoa aí no time. Temos ainda a possibilidade de colocar mais 2 pessoas. É um desafio ali na região de encontrar perfil que se enquadra ali, né? No perfil da sua multa. Porque a cidade é razoavelmente pequena, lá tem 50 mil habitantes. Exatamente, uma cidade bem pequena, com culturas bem diferentes ali também. Então, me perdi na pergunta, Cleiton. Na verdade, o que eu falei é que as mesmas pessoas que estão lá estão faturando. Exatamente. 2, 3 vezes vezes mais. Esses processos, de fato, foi o que fez a gente sempre crescer ali e manter. A gente vem sempre crescendo. Acho que mês a mês ali a gente consegue crescer. Assim, e isso eu acho incrível. Assim, vou tirar o chapéu para vocês aqui. Porque você pegar as mesmas pessoas que estavam antes faturando 20 e mostrar para eles que dava para fazer muito mais, isso é gestão de verdade. Então, vocês estão onde estão, não é à toa não, vocês estão de fato de parabéns, porque vocês estão fazendo muito certo. Porque o negócio é quando você contrata certinho, aí vem aquele cara bom pra caramba, e você fala, acertei, não precisa fazer nem esforço que o cara vende sozinho. Não. Talvez vocês pegaram 2 pessoas que estavam provavelmente desmotivadas, pessoas que tinham histórico de venda baixo, e hoje flutuam. Assim, um exemplo muito forte que a gente tem disso é que a unidade de Goiás, no mês de janeiro, a gente assumiu a unidade em fevereiro. No mês de janeiro, a unidade vendeu... Do ano passado, né? 23. Do ano passado, de 23. 2023. Janeiro de 23, a unidade vendeu, acho que 12 mil. Janeiro de 23. Fevereiro de 23, quando a gente assumiu a unidade, ela vendeu 40. Pois é. De um mês pro outro. É o famoso choque de gestão que chama. Exato. E assim, foi basicamente a gente implantar os processos que a gente tem, né? Poxa, a gente tem um grupo, né, muito engajado, muito ativo, né? Acho que é uma característica fortíssima que a gente tem, é um grupo muito ativo, e isso é uma cultura que a gente trouxe de fora, né? É um colaborador de uma unidade lá em Diamantina ajudando um colaborador lá na unidade de Patinga, então eles têm essa troca muito interessante entre eles. Faz todo sentido. Faz toda a diferença. Exato. Então, assim, E assim, quando a gente implanta os processos, poxa, a gente fez uma reciclagem com essas pessoas, a gente pegou essas pessoas, claro. levou para Diamantina,
como você mesmo disse, demos um choque de gestão. Todos os nossos treinamentos já faz parte do treinamento ali. Os primeiros dias, né? A gente leva o pessoal para fazer o treinamento na nossa unidade de Diamantina. A gente implanta a cultura lá. Exatamente. Porque lá talvez seja o lugar que seja mais que a cultura viva, é mais forte. Acho que né? foi a primeira unidade, E a cultura é mais enraizada, exatamente. Não, das unidades que eu tenho, por exemplo, a gente tem 5 unidades, Alberto Sintra sempre foi a que mais vendeu desde que a gente abriu ela, né? Mas ela era a unidade que tinha mais gente, então era mais fácil vender porque tem mais gente. Mas, cara, a cultura que tem dentro dessa loja é absurdamente diferente. Assim, quando a gente quer que alguém seja impregnado com uma cultura forte, é só colocar lá dentro daquela loja. Te falo porque a gente já trocou todas as pessoas, acho que com exceção de uma colaboradora lá, todas, inclusive o supervisor, que é o William Rodrigues, que hoje é franqueado em outra unidade, tem uma casa própria, todas foram trocadas, todas. E é a mesma cultura. A cultura de resultado. Mesmo que eles não batem 100 mil reais, é frustrante para eles. Tem que ter uma marca ali dos 100 mil. É frustrante, porque lá é uma unidade que já bateu quase 200, quando o William, inclusive, estava lá. Ele até contou essa história no nosso primeiro podcast. E, cara, eu acho isso um negócio que facilita muito a vida de vocês. Ter esse espaço com cultura para levar as pessoas e imerge ela dentro da cultura, depois tira o cara e coloca no lugar dele e ele voa. Isso e achei foi incrível. o que a gente fez. Então a gente pegou ali as colaboradoras de Guanhães, levamos para Diamantina, né? A gente implantou a nossa cultura neles, eles ficaram impressionados. A gente uma das formas da gente vender, que é o edital, né? Eles falam, não, isso não eles funciona. Isso não funciona, não existe. Então a gente mostrou novas formas de vender, né? Então, assim, caminhos diferentes que antes eles nunca nem passou na cabeça em que poderia dar certo. E talvez o que eu fiz mês passado para eu ter um resultado legal, esse mês não vai dar certo. Mês que vem eu vou ter que pensar em outra coisa para dar certo. Vira e mexe, a gente tem que mudar as estratégias. Todos os meses, talvez uma estratégia que eu tô usando hoje tem uma outra empresa que tá aderindo nessa estratégia, eu tenho que pensar em algo inovador, algo diferente. Isso é muito importante que vocês saibam. Porque no nível que vocês estão jogando hoje, se vocês forem refém de um canal de aquisição, a tendência do seu negócio ir mal é muito grande no médio e longo prazo. Então você não pode ser refém de canal de aquisição. Então, eu, Cleiton, gosto de separar pelo menos 10% da minha verba de marketing para teste em novos canais. E aí, gente, nós estamos falando de qualquer coisa, independente do que seja. Hoje eu saí de casa, antes de vir para cá, eu conferi todas as oportunidades que haviam chegado para a gente, inclusive foram inseridas lá na Bolsa de Leads, e a gente tinha oportunidade, na mesma hora lá, do TikTok, do Twitter, do LinkedIn, do Instagram e até do Blitz Podcast, esse que a gente está aqui. Tinha gente dessas 5. Então, eu invisto a mesma grana em tudo? Não. Obviamente, boa parte do nosso investimento hoje vai em Google e Meta, que são realmente as plataformas que performam melhor. Mas eu já tô ali com testezinho no TikTok, já tô com testezinho no Twitter, já tô com testezinho no LinkedIn. Por quê? No médio e no longo prazo, pode ser que essa se transforme nas ferramentas que de fato vendem, né? Então, e você já tá por dentro, né? Já tá fazendo teste. Tem que fazer, teste. Então, vocês também jogam um jogo hoje, como eu acabei de falar, vocês venderam mais que a gente, que vocês não podem ficar refém de um canal só. O Vitor, por exemplo, que é o cara que fica desapegado da parte comercial, talvez seja o cara mais... que deve estar pensando nessa parte estratégica, né? Complementando, né, o que a Esté disse, a gente, todos os meses a gente senta e elabora a estratégia atual do mês, né? Do mês seguinte, vamos dizer do mês seguinte. Por quê? Pegando um gancho no que você disse, a gente chegar no top 1 um mês, eu costumo dizer que é fácil. Poxa, a cidade teve uma festa, né? Teve ali várias infrações, né? Pô, o ticket médio do nosso negócio é R$1.800, né? De uma lei seca, digamos assim. O valor é 2.200, mas tem ali a questão que você pode dar um desconto. Mas vamos falar de R$1.900, ticket médio. Então, se você tem um ticket médio de R$1.900, tem uma festa da cidade, né? Pô, a chance de você, se você fez um trabalho bom na sua cidade
E você você ter um faturamento legal naquele mês é muito grande. O negócio é manter isso por muito tempo. Agora, né, o mais difícil, desafiador, é você se manter ali durante muito tempo. Então existe, poxa, não é só vender, né? Então a gente tem que sentar, se organizar e criar a estratégia do mês vigente, né? Então a gente faz isso todos os meses. A gente e é o que a Esté disse, a estratégia que deu certo no mês passado, talvez ela não vai dar certo neste. Então a gente tem que trabalhar com duas estratégias. Talvez ela vai dar certo no meio do mês, ele já não tá dando certo mais. E a gente tem que trabalhar com duas estratégias, né? Então a gente tem que trabalhar com a estratégia. A gente costuma dizer que time que ganha não se mexe, né? Mas a gente sempre entra o mês com duas estratégias. Cria outro time, joga Série D, Série C, Série B, Série A. Então todos os meses a gente entra com duas estratégias. Cara, a gente entra com a estratégia do mês passado, sempre, poxa, vamos... Que deu certo. Deu certo, não vou mexer. Vamos lá. Agora, não deu certo... já vamos virar a estratégia para a estratégia que a gente já montou no início do mês. E deixar de bater a meta também não é opção. Então, se existe, não tá dando certo... Não existe. Essa vamos fazer opção diferente. É isso aí. Essa opção de não bater não existe. Quanto é cara, né? Exatamente. Falando em caro, os senhores são um casal e a gente tá chegando... hoje a gravação desse episódio está sendo no dia 11/6, véspera de Dia dos Namorados. E eu queria perguntar... Primeiro para Esther, qual é o maior desafio de empreender em casal? Porque você sai do trabalho e depois em casa mora junto. Eu acho que o desafio é exatamente esse, é saber separar as coisas. Então, eu acho que eu e o Vitor, no início, às vezes, tinha uma imaturidade. Lá no início, acho que hoje não tem mais. Então, a gente tá bem maduros, né, em relação a isso. Acho que os processos nos ajudou, exatamente, né? O tempo também, né, obviamente é primordial. Então, é saber separar. O momento que a gente tá no trabalho, a gente lida com as questões do trabalho. Passou ali do horário de trabalho, que a gente tá aqui, não tem hora pra acabar o horário de trabalho, né? Mas fomos embora pra casa, tá ali o dia inteiro junto, né? A gente deixa o trabalho lá no trabalho e a gente foca na nossa vida pessoal. Mesmo que ele tenha deixado aquela toalha molhada em cima da cama? Aí já aperta, né? Sabia. Aí então você merece uns tapas, né, Vitor? Na verdade, o que acontece? A empresa, não vou dizer que nossa empresa ela é grande, né? Mas hoje a gente tem um faturamento legal, né? A gente tá com tendência de faturar no ano 3 milhões, né? Vocês estão entre os 10% das empresas que mais faturam do Brasil, pode ficar tranquilo. Olha, tá vendo? Depois pesquisem. Eu chutei, viu? Mas eu acho que é verdade. Então, a gente tá tendenciando uma meta que a gente colocou no início do ano, né, Vitor? Finalizou o Réveillon ali, a virada de ano. Na verdade, a gente nós estamos tendenciando 86%, para ser mais exato. Então a gente ainda não chegou no 100%. De crescimento. Não, a gente está tendenciando a nossa meta... A chegar em 86 o que você planejou. O que eu planejei. Mas a gente vai crescer isso aí. Bem crescendo, né? Desde isso aí. o início do ano. Então, assim, os processos, eles nos ajudam em relação a isso, né? Quando eu falo, poxa, a nossa empresa não é grande, mas a gente tem um faturamento legal... Isso quer dizer que a empresa ela vai se reestruturando, né? E quando a gente cria processos e o processo ele fica bem definido, né? Poxa, a Esté, ela tem que cuidar do comercial. Então, qual que é a obrigação dela? A venda. Sim. A venda, ela está acontecendo, né? Qual que é a minha parte? A minha parte é de estratégia. Poxa, qual que é a estratégia? Crescer a unidade, entregar um suporte para ela. Deixar tudo funcionando, né? Tudo funcionando. Se isso tá acontecendo, não tem por que a gente ter problema em relação a isso, entendeu? Ao casal em si, né? Ao casal Mas em si. Meu problema, eu acho que... Meu problema, assim, meu receio não é o do trabalho, sabe? Não. Eu acho que é trazer de outros lugares as coisas pro trabalho. Talvez esse seria o meu receio se fosse eu empreendendo, né, em casal. Então, Como eu sou solteiro, na verdade não tem. De verdade. A gente não leva. Boa. Já tivemos momentos, né, assim, que teve situações no relacionamento e que, pelo incrível que pareça, não afetou o trabalho, porque a Só Multas é o meu negócio, é o negócio do Vitor, então a gente não pode deixar nada externo atrapalhar o nosso negócio. Então, assim, como a Esté mesmo disse, algumas coisas já afetaram. Isso é inteligência emocional, né? Sim, então assim, hoje não afeta mais. Então, poxa, a gente sai para trabalhar às 8, né?
deixei a toalha molhada em casa. Ela briga comigo até na porta do negócio. Aí... Briga bastante. Briga. Na hora que chega na sua Você é multa, não dá nem pra lembrar. na hora que chega na sua multa, aí acabou. Aí você fica livre. Aí você fala, Esther... Teve um dia que ela falou assim, você vai quebrar o carro. Eu tava doido pra chegar, pra sair de dentro do carro pra a mulher parar de brigar. Aí dá 6 horas ela fala assim, vambora, Vitor, a gente precisa conversar? Aí você, não, tem que resolver os negócios aqui. Hoje eu vou chegar umas 10h30 da noite em casa. Já teve, viu? Vou ficar trabalhando mais um pouquinho. Mas ela é boazinha que ela esquece rápido. Isso é bom. Isso é bom. O coração é bom. Mas assim, mas nem tudo são flores, né? Claro. Nem tudo são flores. Então, assim, existe sim alguns momentos, né, onde a gente leva, assim, algumas coisas para casa, mas é o que você disse, a gente tem que ter inteligência emocional. No início não é fácil, mas depois que você vai reestruturando as coisas, o negócio fica mais dinâmico e entra no automático. Então... Pega o jeito. Esther, você falou que a sua multa é um negócio da sua vida. É um negócio... Não, aliás, você falou que era o seu negócio. Eu escutei que era um negócio da sua vida. Mas mas é um negócio da minha vida. Eu amo a sua multas e eu acho que quando você ama o que você faz, assim, não tem o que dar errado. Eu acho que as coisas só tem que dar certo e sempre mais. Eu amo a sua multas, eu amo o que eu faço. Eu vou trabalhar com gosto. Às vezes eu tô cansada. Vitor até me xinga, né, Vitor? Eu falo assim, nossa, mas hoje eu tô assim, você não tem que estar cansada, mas às vezes bate um cansaço, mas assim, é um cansaço gostoso. Eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho. Legal. E a gente não quer parar por aqui, não. A gente tem projetos aí de abrir outras só multas. Boa. Isso aí. Boa. Depois vocês me confidenciam a cidade que eu vamos sim. fechar o esquema pra vocês lá. Mas vocês vêm abrindo unidades assim dentro de uma certa frequência, né? Uhum. Recentemente, assim. Então, cada 8 meses, mais ou menos, aí, depois aí. que vocês começaram a abrir, vocês estão abrindo. E eu acho que isso só acontece porque, de fato, o negócio dá dinheiro para vocês. Claro. Provavelmente tá cobrindo o salário que vocês ganhavam na Vivo, né? Não me arrependo jamais. Nem um pouco. E também porque a franqueadora tá, de fato, conseguindo dar o suporte, né? Então, queria, pela primeira vez, parabenizar um franqueado nosso por nós termos recebido o nosso selo de excelência. Olha, Que esse selo de excelência, ele é compartilhado com todos os nossos franqueados, né? Eu acho que a gente nunca entregou para nenhum. Então, obrigado por vocês terem ajudado. Então, vocês provavelmente são as pessoas que mais personificam aí os nossos franqueados. Porque vocês são os que têm mais especialistas, mais vendedores, os que têm mais unidades, vocês são os que mais faturam. E eu posso garantir para qualquer pessoa, são os que mais me mandam mensagem no meu WhatsApp. Todo dia eles me mandam mensagem. Esses dias eu mandei pra alguém, tô precisando te chamar lá, tem tempos que eu não te chamo. Tô com saudade de te chamar lá. Pois é, então eu gostaria de fato agradecer vocês e dar os parabéns também, porque... Valeu. Obrigado, viu? Aí, Estel. Arrasou. E além disso, uma vitória que talvez seja até mais relevante para vocês é que nessa semana que passou a gente foi indicado ao prêmio Reclame Aqui, né, que o selo de excelência, ele mostra o quanto a franqueadora presta um bom serviço pro franqueado, porque, não sei se as pessoas sabem, mas o selo de excelência, ele a gente se inscreve no prêmio e depois os franqueados recebem um questionário e de acordo com a nota que a gente recebe dos próprios franqueados é que a gente consegue o selo de excelência. Então, aí a gente mostra que a relação franqueado, marca de franquia, ela é boa. De fato, a gente entrega o que a gente promete, ou pelo menos tenta com muito afinco, né? E o prêmio Reclame Aqui já é talvez mais desafiador de conseguir, porque ele depende do bom atendimento de cada pessoa em cada loja. Cara, é muita gente com interesse em atender as pessoas bem. É isso aí. Então, acho que também é uma vitória de vocês, então parabéns por isso, porque a gente conseguir ser indicado entre tantas empresas, né, gigantescas no Brasil, e a gente não concorre só com as empresas do nosso segmento de multa de trânsito, né, a gente inclusive nem está concorrendo com ninguém do segmento de multa de trânsito, todas são outros segmentos, né, tem uma empresa lá, eu não vou lembrar os nomes, me desculpem as empresas né, que estão junto com a gente lá, mas tem uma lá que eu sei que tem 6 mil funcionários. Então, são empresas gigantes, né? A Só Multas hoje, entre colaboradores diretos, indiretos, franqueados, especialistas, estão perto de 500 pessoas.
Então, é realmente muito, muito legal e empolgante, de fato, receber essa indicação pelo Prêmio Reclame Aqui. E gostaria de parabenizar vocês, né, na figura de vocês, para todos os franqueados, porque realmente é uma excelente vitória. E não foi programado, a gente não fez uma estratégia específica para poder concorrer a prêmio, nada disso. Foi de fato orgânico, porque o serviço que vocês prestam, o atendimento que vocês prestam, realmente é um atendimento muito bom, de excelência. Então, a franqueadora tem atendido vocês com excelência, mas vocês estão levando essa excelência para o cliente final. E vocês também, os especialistas de vocês, então parabéns para cada um deles. Que é o diferencial da Só Multas, né? É algo que a gente trouxe da franqueadora, né, esse atendimento humanizado. Então, acho que isso é muito interessante. Então, a gente consegue ter ali um feedback positivo dos nossos clientes, né, um retorno bacana. É, de fato, esse atendimento ali humanizado, sempre de prontidão, para ajudar ali o cliente. Então, assim, eu acho que ganhando os recursos, né? Exatamente. Maior índice de interferimento. Eu acho que, assim, essa questão do Reclame Aqui é algo que a gente até utiliza como estratégia de venda. Tá? Provavelmente já usava a nota, porque a nota era boa, né? Exatamente. Pô, agora então, tem indicação. Exatamente. Então, assim, a gente isso é muito gratificante, Demais. né? A gente trabalhar em uma empresa onde a gente tem um selo da ABF, que foi algo assim, que a gente trabalhou muito pra gente conquistar, sim, né? Isso aqui é uma conquista, acho que de todos os franqueados, sim, né? E agora, né, essa indicação aí, né, do Reclama Aqui, que assim, foi uma surpresa, sim, né, pra gente. Mim foi. Foi uma surpresa pra gente. E assim, hoje a gente trabalha nessa qualidade mesmo no atendimento. Hoje a gente, inclusive, é um setor que a gente está implementando, né? Já tem alguns dias que ele está rodando, né? Que é o setor de pós-venda. Então, além do pós-venda da franqueadora, né? Que a franqueadora pega ali uma nota, né, com o cliente, tem o nosso. Sim. Então, o nosso, ele entra antes do da franqueadora. Então, assim... CS ali, né? Um cara... Exato. Pra gente conseguir manter a qualidade mesmo, né? Ali dos e, nossos assim, especialistas. A gente tem o nosso negócio, né? A gente tem uma rotatividade de pessoas, né? Então, com base nisso, a gente mantém o relacionamento com aquele cliente, né? Porque muitas vezes o colaborador, por mais que a gente tenha ferramentas, né? Pra gente trabalhar, como... o WhatsApp que a gente usa é o WhatsApp Business? Não é o Business, não, aquele comercial Megazap, né? Então a gente utiliza ali o Megazap, que é a ferramenta, mas alguns colaboradores mantêm ali um relacionamento com o cliente com base no particular. E aí você não consegue controlar, né? Não consigo controlar. Então se aquele colaborador sai, perco o contato com aquele cliente. Que é algo que a gente depara muito com os clientes, e você não sabe, né, que está sendo prometido para ele, exatamente, né? Exatamente. E é algo que a gente depara muito com os clientes ali no dia a dia, né? Ah, mas eu já contratei uma empresa de recurso de multas, que a pessoa sumiu, que eu não tive retorno, nem sei o que deu. Então, assim, a gente foi identificando essas falhas em outras empresas, né? E a gente pretende não ter mais essa falha dentro das nossas unidades. Então, aquele especialista responsável por aquele cliente não vai estar mais presente, mas a gente vai ter um setor, vai ter pessoas que vai ser responsável por dar pós-venda para aquele cliente, tá ali de prontidão. Ajuda. E compartilhando, né? Compartilhando com outros franqueados aí, é uma das nossas estratégias de venda, né? Então, a gente manter o relacionamento com o cliente, não apenas o especialista, porque o especialista, ele pode ir embora, né? A unidade, sair, né? A marca. A marca mantendo o relacionamento. Muitas vezes a gente já se deparou do pós-venda, o cara do pós-venda fazer a venda. Pô, eu tô com mais uma multa aqui, chegou mais uma multa aqui na minha casa. Então, é mais uma estratégia que a gente tem adotado aí pra gente conseguir também vender. Então, provavelmente a gente vai ter buscar no dia a dia. A gente vai ter muitas indicações, Reclame Aqui, graças a perfis de franqueados como vocês. Então, estão de parabéns por todas essas iniciativas. Gostei muito de ouvir tudo que eu ouvi aqui hoje. A gente está caminhando para o nosso final. Esther, pode dar o seu recado final, um abraço para quem você quiser. Se quiser dar seu arroba para o pessoal seguir, o arroba da unidade. Né? Então, fica à primeiramente, vontade. mandar um abraço para meus colaboradores, né? Todas as pessoas que fazem parte do nosso time, né? De Diamantina, Guanhães, Ipatinga, Curvelo. Então, acho que esse abraço, né?
nada mais merecedor do que os meus especialistas. E pode seguir lá, tá, gente? @StertBan, Só Multas Diamantina. Vamos colocar na descrição do vídeo. Vitor, dá um alô pra galera aí pra gente ir pro nosso encerramento. Cara, primeiro, né, agradecer a oportunidade, mais uma vez, agradecer aí o reconhecimento, agradecer o nosso time, né, acho que, como a Esté disse lá no início, né, são pessoas que fazem a gente chegar até aqui. Faz parte da nossa história, é isso né? aí, então assim, agradecer todo o nosso time, Diamantini, Patinga, Guanhães, Curvelo, né, uma honra estar aqui, e a gente está aqui apenas por conta de todos vocês, né, exatamente. E falar pra galera aí que quer empreender, né, quer empreender em casal, aconselho. A mulher, às vezes, ela quer bater na gente, mas faz um pouquinho parte, bate mesmo, tá? normal. Então, assim, e pra galera também que não quer empreender casal, acho que super indico a Só Multas, né? Acho que a nossa história aqui é uma história, como o Cleito disse, é uma história de superação, de sucesso, né? A gente largou bons empregos, né, para empreender na Só Multas, e tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente bateu papo aqui é real, né? A gente saiu aí de 1 unidade, hoje a gente tem 4, a gente ainda quer crescer ainda mais, não dá pra né? aqui não, né? Super indico, então assim, é isso, né? Boa. Acho que se a gente quer empreender, se a gente quer crescer dentro do negócio, é porque o negócio é muito bom, né? E dá pra gente ter aí bons resultados. Boa, obrigado. E é interessante quando você empreende em casal, porque você tem ali os seus sonhos em conjunto, os objetivos, então você quer conquistar ali junto, corre atrás junto, eu acho que isso assim, aí, quero ser convidado pro casamento. Pode deixar, se Vitor não me enrolar muito, eu te convido. Gente, obrigado pela presença, obrigado a vocês dois de ter vindo bater esse papo com a gente, tirar esse tempo, né, sei que é super corrido, mas obrigado de verdade. Você agradeço. Que acompanhou a gente até agora, até o final desse episódio, não deixa de macetar o seu dedo no like aí, já começa a seguir o nosso canal, se inscreve no canal do YouTube, segue lá o nosso @SóMultasFranquias, a gente vai deixar aqui na descrição e no comentário fixado aqui, tá bom? Até mais, tchau!